Começando com o Roberto Mota, ao vivo, conectado com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. No programa de ontem nós tratávamos justamente sobre esse cenário de embate entre os poderes legislativo e judiciário. Quais seriam as consequências de um agravamento dessa situação, da corda cada vez mais sendo esticada? Enfim, hoje um novo capítulo, Mota. Caniato, nesse ritmo, daqui a pouco o Congresso descobre que a Terra é redonda. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Talvez o Congresso também descubra que o seu papel vem sendo gradativamente ocupado por outros. Eu não acho que se trata de retaliar, se trata de realinhar, reequilibrar os poderes. Eu vou citar aqui a Robert George, é o autor de um livro chamado A Consciência e Seus Inimigos. Ele fala sobre o pensamento de Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes americanos. George diz o seguinte: Lincoln temia que os juízes, assim como outros funcionários do governo, pudessem exceder a autoridade que lhes foi concedida pela Constituição e, assim, usurpar a autoridade atribuída aos outros poderes. Lincoln acreditava que as violações judiciais da Constituição eram, em certos aspectos, mais graves do que as violações de funcionários eleitos. Dito de outra forma, nenhum poder da República é superior aos outros. Pois é, Mota, claro que daqui a pouco a gente vai trazer também as análises e as reflexões do Cristiano Beraldo, do Luiz Felipe Dávila. Tem vários assuntos importantes para a gente trazer nesta edição de Os Pingos nos Is. Agora, para o público que está em casa, as pessoas que acompanham diariamente a programação da Jovem Pan e se informam sempre quando a gente trata de questões como essa, elas se perguntam, bom, mas de forma prática, quais podem ser as medidas para apaziguar um conflito entre dois poderes? Eu fico pensando que talvez medidas no âmbito da legislação, ou seja, mudanças no regramento para impedir, por exemplo, interferência entre os poderes. Você acha que é muito mais no sentido de ajustar a legislação ou você acha que passa muito mais pelos atores que lá estão? Uma vez que alguns saiam, talvez tudo mude. Eu acho que você foi no X da questão, Caniato. Eu acho que passa principalmente pela mentalidade de quem está no poder. Passa pelo entendimento do que é democracia, do que é república, do que é o sistema de freios e contrapesos. Passa por humildade, Caniato. Humildade para pensar assim, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha visão, mas tem gente que pensa diferente de mim. Eu não posso impor a minha opinião pessoal em cima de 200 milhões de habitantes, 200 milhões de pessoas que pensam, que tomam as suas decisões. Eu não acho que a questão passe por legislação, até porque um dos poderes tem como função interpretar a legislação. Então a gente entra numa espécie de jogo louco, porque um poder faz a legislação, o outro poder interpreta a legislação do jeito que quiser. Como é que você mata essa charada? Muita gente, algumas pessoas, discordam de mim. Algumas pessoas dizem, olha, o Congresso deveria reagir a essa situação aprovando uma nova legislação que dê ao Congresso Nacional a última palavra em determinadas questões. Como o Congresso é a casa do povo, formado por pessoas que tiveram votos, que foram eleitos, se alguma questão for de difícil solução, então que a última palavra fique com o Congresso Nacional. Mas, como eu disse, eu não tenho certeza que esse é o melhor caminho.